Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos agora trabalhar com a aula de hoje de questões do nosso curso avançado de questões objetivas de AFO, Direito Financeiro e Orçamento Público. O nosso tema de hoje é ciclo orçamentário. Preparei 30 questões para fazer uma revisão da matéria e, ao mesmo tempo, mostrar quais são os principais pontos aí que você deve bater nessa reta final aí, seja de revisão, seja de véspera de prova. Vamos lá. Então, lembrando que o nosso curso é um curso free, e a minha contribuição para os meus alunos que fizeram cursos comigo, que às vezes perguntam, professor, o que é que eu tenho que revisar no final? Está aqui, eu estou trazendo isso. E mesmo quem não foi meu aluno, também está disponível, assista, divulgue. Vamos lá. Julgue os itens a seguir sobre o ciclo orçamentário. Doutrinariamente, o ciclo orçamentário da LOA é composto por 4 etapas, verdadeiro. Então, quais são as 4 etapas da LOA? Primeira etapa, elaboração. Vou fazer aqui um esquema rápido no quadro. Vamos lá. Ó, aqui você tem as 4 etapas, até porque pode ser que eu precise usar isso aqui mais à frente. Então, vamos colocar aqui 2018 como referência. Vamos colocar aqui 2017 e vamos colocar aqui 2019. Datas importantes. Datas importantes. 31/8 e 22/12. Datas importantes. 1º de janeiro, 31 de dezembro. Datas importantes. 2 de fevereiro. Só lembrando o seguinte, o que é que marca 31 de agosto? É a data limite para o chefe do executivo enviar o PELOA ao legislativo. Isso aqui marca o término da primeira etapa, elaboração. O que é que marca dia 31/8 até 22/12? Marca a segunda etapa da LOA, discussão, votação e aprovação da LOA. O que é que marca 1º de janeiro de 2018 a 31/12 de 2018? Marca a terceira etapa da LOA, execução orçamentária e financeira. E o que é que marca 2019? Marca a 4ª etapa, controle e avaliação. No entanto, cuidado, o controle e avaliação ele não se restringe a 2019. Existem vários controles, não digo avaliação, que a avaliação normalmente é ex post mesmo. Mas existem vários controles que ocorrem na primeira, segunda e terceira etapa da LOA. Então, apesar da 4ª etapa se chamar controle e avaliação, a 4ª etapa, o controle, ele é prévio, concomitante a posteriori. Beleza? Então, questão 1 está bem resolvida. Vamos agora para a questão 2. Doutrinariamente, o ciclo orçamentário ampliado é composto por 8 etapas. Também está certo. Então, existe o ciclo orçamentário da LOA, que é um tipo de pergunta, e existe o ciclo orçamentário ampliado. O que é que muda o ciclo orçamentário ampliado em relação ao que eu mostrei aqui? O que eu mostrei aqui foi a primeira, segunda e terceira, 4ª etapas. No ciclo orçamentário ampliado, a primeira etapa passa a ser a 5ª, a segunda etapa passa a ser a 6ª, a terceira etapa passa a ser a 7ª, e a 4ª etapa passa a ser a 8ª, ou seja, a gente inclui 4 etapas no início do ciclo orçamentário ampliado. Que 4 etapas são essas? Primeira etapa do ciclo orçamentário ampliado, envio do PPA. Segunda etapa do ciclo orçamentário ampliado, aprovação do PPA. Terceira etapa do ciclo orçamentário ampliado, envio do projeto de LDO. 4ª etapa do ciclo orçamentário ampliado, aprovação da LDO. Pronto. Aí a 5ª etapa do ciclo orçamentário ampliado é a primeira etapa daqui, elaboração da LOA. A 6ª etapa, discussão, votação e aprovação do orçamento. A 7ª etapa, execução orçamentária e financeira. E a 8ª etapa, controle e avaliação, julgamento das contas do presidente da República ou do chefe do executivo. Então, tudo certinho também. O ciclo orçamentário é maior com exercício, mas nunca superior a 3 exercícios. Falso. Eu trouxe uma questão polêmica mesmo aqui. Na verdade, pessoal, eu coloquei aqui no quadro apenas 3 exercícios. A tendência natural das pessoas é pensar assim, ó, o ciclo orçamentário é de 1 ano? Não, 1 ano é só a terceira etapa, que está aqui. Ó. Então, o ciclo orçamentário ele é maior do que 1 ano. Ele é maior do que 2, porque engloba 2017, 2017, 2019, então, 17, 18, 19. Mas a minha pergunta é, será que ele nunca é superior a 3 exercícios? Aí vamos pegar, agora há pouco, o que eu falei sobre ciclo orçamentário ampliado. O ciclo orçamentário ampliado ele se conclui com o julgamento das contas do chefe do executivo. E olha o que eu vou te falar agora. Aí é uma informação da história do Brasil junto com o orçamento.
já houve contas de presidentes da República que levaram mais de 10 anos para serem julgadas. Então, nessas situações, certo? Quando as contas do presidente da República levam mais de 10 anos para ser julgada, o ciclo orçamentário ele acabou sendo maior, muito maior do que 3 exercícios. O erro da questão foi dizer assim, ó, nunca superior a 3 exercícios. Certo? Porque, como eu te falei, na história do Brasil já teve situações em que o julgamento das contas do presidente foi superior a 10 exercícios. Só para você ter uma noção, em 2016, certo, foi julgada as contas do presidente Fernando Collor de Mello de 92, do ano do impeachment do Fernando Collor de Mello. Então, nesse caso, levou mais de 10 anos, tranquilamente. Então, o ciclo orçamentário de 1992, que só conclui com os julgamentos das contas do chefe do executivo, não foi concluído em 3 anos. Por isso que a questão 3 está errada. Questão 4. Na fase de elaboração da LOA federal, compete aos órgãos autônomos, como Senado, Câmara, TCU, DPU, MPU e tribunais superiores, enviarem suas propostas ao Executivo Federal para que este consolide e envie o PLOA ao Congresso Nacional até 4 meses antes do término do exercício financeiro. Qual é o erro dessa questão? Quem manda não é Senado, Câmara e TCU, é o Legislativo. A proposta do Legislativo é uma só. MPU está ok, DPU está ok. Não é tribunais superiores, é apenas judiciário. Certo? Então, só quem tem proposta são os poderes. Mesmo os órgãos autônomos dentro dos poderes não tem proposta a enviar para o Executivo. O Executivo recebe, federal recebe dentro do CEOP a proposta do Legislativo, Judiciário, DPU e MPU. Vamos para a próxima. O Executivo deve colocar à disposição dos demais poderes, pelo menos, não é 45, 30 dias antes da data de limite de envio das propostas que subsidiam PLOA, a receita estimada para o ano seguinte com a respectiva memória de cálculo. Verdadeiro. Ou seja, só para deixar claro, antes do dia 31 de agosto, tem uma data aqui que é 15 de agosto. E antes dessa data aqui tem um prazo, 30 dias. O que eu estou querendo dizer nessa questão é o seguinte, pelo menos 30 dias antes do dia 15 de agosto, pelo menos 30 dias antes do dia 15 de agosto, certo? O Executivo deve colocar à disposição dos outros poderes a receita estimada para 2018, no meu caso hipotético aqui. Certo? 6. Caso o Executivo de uma Prefeitura não envie o PLOA até 4 meses antes do término do exercício financeiro, o Legislativo considera como PLOA o orçamento vigente. Certinho? Sim, a 5 está errada, né? Eu coloquei círculo aqui, mas está errada. E estava errado porque eu já marquei aqui. Então, 4 está errada, 5 está errada, 6. O Legislativo considera como PLOA o orçamento vigente? Perfeito, verdadeiro. Isso aqui está onde? Na Lei 4.320 de 64. No âmbito federal, ao dar entrada no Congresso Nacional, o PLOA é encaminhado a uma comissão mista permanente de planos, orçamento e fiscalização. Verdadeiro. Que encerra sua participação no ciclo orçamentário após a aprovação de parecer da aprovação da LOA. Está faltando um da LOA aqui, mas não compromete a questão não. Mas, de todo modo, a questão está errada. Porque o que está errado é aqui, ó, encerra sua participação. Por quê, pessoal? Porque a comissão mista de planos, orçamento e fiscalização, ela vai atuar, sabe aonde? Ó? A CMO, ela atua aqui, na segunda etapa. A CMO, ela atua aqui na terceira etapa, porque ela é obrigada a fiscalizar a execução do orçamento. E se ela detectar qualquer indício de irregularidade, ela pode pedir, em 5 dias, uma resposta, certo? E a CMO, ela atua aqui, ó. Ela também vai atuar aqui. Porque a CMO elabora o parecer, certo, sobre o julgamento das contas do presidente. Qual o erro dessa questão? Que ela disse que a participação da CMO encerra aqui. E eu estou te mostrando que a CMO ainda vai atuar aqui e ainda vai atuar aqui. Beleza? Por isso que a questão está errada. Questão 8. No âmbito federal, o relator da LOA é indicado pelas lideranças partidárias. Verdadeiro, eu peguei pesado aqui realmente. Isso aí não cai muito em prova, mas eu já vi cair em prova, por isso que eu trouxe. Isso aqui está na resolução 01 do Congresso Nacional de 2006, certo? 9. No âmbito federal,
qualquer parlamentar pode apresentar emendas na CMO, verdadeiro. Ou seja, qualquer parlamentar pode propor emendas. Tranquilo. Propor, pode. Se vai ser aprovado, é outra história. No âmbito federal, para uma emenda ser apresentada na CMO, ela deve ser compatível com o PP e com o LDO? Falso. Por que aqui está falso? Ele não falou aprovada, ele falou apresentada. Então, para aqui ficar certo, aqui teria que ser aprovada. Então, qualquer parlamentar pode propor qualquer emenda, mesmo que ela não seja compatível. Apresentar é uma coisa, ser aprovada é outra. Isso aqui eu já trouxe de entendimento de questões anteriores das bancas, beleza? Essa pegadinha aqui. Então aqui está errada a 10. Próxima. Questão 11. No âmbito federal, para uma emenda individual ser aprovada, ela deve indicar fonte de recurso mediante anulação de dotações ou mediante indicação de recurso de erros ou omissões no PELOA. Verdadeiro. 12. No âmbito federal, o teto para propor emendas individuais é de 1,2% da receita corrente líquida do PELOA. Verdadeiro. Isso aqui está na emenda constitucional 86 de 2015. Enquanto o teto para propor emendas coletivas é de 2,4% da receita corrente líquida do PELOA. Pessoal, eu inventei isso aqui não existe, viu? Por isso que a questão está errada. Por que eu faço isso para o aluno se perguntar assim, poxa, eu acho que eu não estudei essa parte da matéria, devo estudar mais. Não, nesse caso eu inventei. Mas quem me disse que a banca também não pode dar um inventário de vez em quando, para tentar tumultuar a sua vida? Então essa questão está errada, porque na verdade não existe um teto para as emendas coletivas. Admite-se a reestimativa da receita no PELOA. Verdadeiro, isso aqui está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Próximo. Questão 14. O PELOA pode ser rejeitado apenas em determinadas circunstâncias. A Constituição Federal ela não trata disso, ela só diz que pode ser rejeitado. O erro da questão está dizendo, está limitando. Basta não ter maioria simples. Não é em determinadas circunstâncias. Ele pode ser rejeitado. Ponto. Não tem essa qualificação aqui a mais na Constituição Federal. Caso a LOA não seja aprovada até o término da sessão legislativa, a mesma não pode ser encerrada. Falso. Não tem essa regrinha aqui, está tudo errado. Ou seja, é diferente de LDO. Quando a LDO não é aprovada até o término do primeiro período legislativo, a sessão legislativa não pode ser encerrada. Já para a LOA e para o PPA, não tem essa restrição. Se o legislativo não aprovar a LOA até 22, no âmbito federal, até 22 de dezembro, certo? O que é que acontece? Nada. Começa um ano sem ter a LOA aprovada. E aí vai ter contramedidas para isso aí. Mas não é por conta disso que a sessão não é encerrada. A sessão pode ser encerrada sem se aprovar o orçamento. Pode acontecer. Caso se inicie um exercício sem que a LOA esteja aprovada e publicada, a execução orçamentária está limitada a 1/12 do PELOA enviado ao Legislativo. Falso também. Porque a regra é a seguinte, presta atenção, só para deixar claro. Só fazer aqui um tracinho. Situação. Você vai ter 3 possibilidades. A. Algumas despesas seguem normal. B. Algumas despesas não podem ser executadas. C. 1/12 vai ser apenas para despesas correntes de caráter inadiável. Certo? Por que essa questão está errada? Porque essa questão está dizendo que 1/12 é para tudo. E o 12avos é só para despesas correntes de caráter inadiável. Mas 1/12 como? Vamos supor que a LOA só vai ser aprovada em março. Janeiro, fevereiro, março. 3/12 vezes o número de vezes, certo? 3/12 vezes a dotação de despesas correntes de caráter inadiável. Porque tem despesas que seguem normalmente. Por exemplo, o Programa de Prevenção a Desastres Naturais, se você tiver que executar toda essa despesa em janeiro, em fevereiro, sem que a LOA esteja aprovada, você pode executar tudo. Certo?
E tem despesas que você não pode executar. Por exemplo, grandes obras, grandes empreendimentos. Ficam prejudicados quando a LOA não está aprovada no início do exercício. Por isso que a questão 16 está errada. Questão 17. Fazem parte da programação orçamentária e financeira do exercício a restrição de receita e os créditos adicionais. Verdadeiro. Complementando. Quem é que faz parte da programação financeira? Olha lá. A LOA, os créditos adicionais, os restos a pagar, o pagamento de restos a pagar, certo? Restrições de receita e ressarcimento em espécie de incentivos fiscais. Vamos lá? 18. Fazem parte da programação financeira os ingressos e dispêndios extra-orçamentários. Falso. Aqui está errado. Por quê? Porque são apenas alguns dispêndios extra-orçamentários. Quem são os dispêndios extra-orçamentários que estão na programação orçamentária e financeira? O pagamento de restos a pagar. 19. Caso haja frustração da receita ao término de um bimestre, deve haver limitação de empenho em até 30 dias da data de término do bimestre. Verdadeiro. Sendo que não podem ser contingenciadas as obrigações de caráter constitucional legal. Verdadeiro. O serviço da dívida. Verdadeiro. E outras despesas que a LDO indicar. Esse aqui é que o pessoal esquece. Então, cuidado. A LDO pode indicar despesas que não vão ser contingenciadas. Lembra dessa parte aí. Verdadeiro. Em condições normais, os poderes MPU e DPU não precisam contingenciar, exceto as despesas primárias discricionárias, caso a reestimativa da receita seja inferior à LOA aprovada no início do exercício. Verdadeiro. O que ele quer dizer com isso? Em janeiro, quando a LOA foi aprovada e publicada, a sua LOA era de 4 trilhões. Vamos pegar o exemplo da União, ordem de grandeza. Quando chegou em abril, término do segundo bimestre, olhou-se para o final do exercício e chegou-se à seguinte conclusão. Olha, a gente não vai chegar aos 4 trilhões. Na melhor das hipóteses, a gente chega em 3 trilhões. Agora, todo mundo vai cortar na carne. Só que todo mundo vai cortar na carne nas despesas primárias discricionárias. As despesas primárias obrigatórias não são mexidas e as despesas financeiras também não são mexidas. Beleza? A questão está certa. Questão 21. Uma unidade administrativa depende de dotação ou provisão de destaque para realizar empenho. Falso. Ela depende de provisão ou destaque. Por quê? Porque se uma unidade recebe dotação, ela não é unidade administrativa, ela é unidade orçamentária. Essa é a diferença de unidade administrativa para unidade orçamentária, ambas são unidades gestoras. Para se realizar uma movimentação externa de crédito, utiliza-se o instrumento denominado convênio. Falso. Utiliza-se o instrumento denominado TED, termo de execução descentralizada. Então, para se executar um destaque, tem que se utilizar o TED, termo de execução descentralizada. Questão está errada, 21, 22 está errada. Na provisão e no destaque, não há qualquer alteração da classificação na despesa. Verdadeiro. Ou seja, quando você faz um destaque, que você passa o crédito de um órgão para outro, a classificação institucional, toda a classificação da despesa, permanece com a mesma classificação da unidade que descentralizou o crédito. Isso é diferente de remanejamento, transposição e transferência de recursos, que altera a classificação da despesa. Questão 24. Caso o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, durante a execução orçamentária, queira avaliar, vamos mudar aqui, queira avaliar a legalidade da cobrança das multas aplicadas por agências reguladoras, tal controle encontra amparo na Lei 4.320. Verdadeiro. Por quê? Porque existem 3 controles dentro da execução orçamentária. As bancas adoram, mas o CESP gosta mais do que as outras. Quais são os 3 controles que são feitos pelos órgãos de controle durante a execução orçamentária? Avaliar a legalidade de qualquer ato que gere receita ou despesa, certo? Avaliar a fidelidade funcional de agentes responsáveis por recursos públicos. Terceiro, avaliar o cumprimento do programa de trabalho, ou seja, a finalidade do gasto, que é o último item. 25. No âmbito federal, compete ao controle interno elaborar a prestação de contas do presidente da República. Peguei pesado, verdadeiro. No âmbito federal, o executivo tem até 60 dias do exercício subsequente à execução para enviar a sua prestação de contas ao Congresso Nacional. Tem acesso a 60 dias, só para deixar claro, após a abertura da sessão
legislativo. Por isso que aqui está errado. Questão 27 a 30. Chegamos ao final. Admite-se em determinadas circunstâncias que a sessão do TCU que delibere sobre o parecer prévio seja sigilosa. Falso. Isso está na LRF. São instrumentos de transparência. Transparência não pode ter sigilo. PPA, LDO e LOA, créditos adicionais, relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, parecer prévio do Tribunal de Contas. Por isso que a questão está errada. O parecer prévio do TCU sempre é conclusivo, verdadeiro. Geralmente, o que é que os alunos erram? Conclusivo é diferente de definitivo. Por que que o parecer do TCU não é definitivo? Porque esse parecer ele pode ser modificado na comissão mista de orçamento e pode ser que o parecer diga para as contas serem reprovadas e mesmo com base no parecer, o Congresso Nacional, na forma do regimento comum, aprovar as contas do presidente da República. Mas aqui ele não falou nada de definitivo, ele falou conclusivo. Todo parecer é conclusivo. Sempre. No âmbito federal, a sessão que julga as contas do presidente ocorre na forma do regimento comum, verdadeiro. Qualquer despesa que ultrapasse um exercício financeiro deve constar no PPA ou em lei que autorize sua inclusão. Falso. Não é qualquer despesa, é qualquer investimento. Isso aqui está na vedação gerais do ciclo orçamentário. Beleza, pessoal? Mais uma aula finalizada com sucesso. Espero que esteja servindo para vocês melhorarem o seu rendimento, que vocês cresçam realmente nas questões. Fiquem com Deus e até a próxima.